Olá, eu sou Leonardo Möller, editor da Casa dos Espíritos. Seja bem-vindo. Nós agora vamos fazer a entrevista prometida, anunciada, com o espírito Ângelo Inácio. Essa entrevista é uma maneira que a gente encontrou de marcar o lançamento do livro O Golpe. O Golpe, que é o terceiro volume da série A Política das Sombras, começou com Partido, Projeto Criminoso de Poder, e depois A Quadrilha, O Foro de São Paulo. Portanto, a gente ficou pensando, acho que já houve bastante conteúdo expositivo a respeito desses temas, que tal a gente fazer uma entrevista com o Ângelo Inácio? E para isso a gente chamou vocês a fazerem perguntas, nós recebemos centenas de perguntas, é claro que não é possível fazê-las todas, mas procuramos selecionar algumas e ver aquelas que se pareciam para que a gente pudesse usar aqui. Então eu tive uma conversa com o espírito Ângelo Inácio, que durou 1 hora. Nós vamos dividir em 2 etapas essa conversa, em dois vídeos para você poder acompanhar. E a gente quer convidar você, então, a ter essa oportunidade. O espírito Ângelo Inácio, claro, manifesta-se através da psicofonia por intermédio de Robson Pinheiro, médium que ele usa para escrever esses livros. Eu acho que você vai gostar do que ele tem para dizer. Esse é o lançamento do livro O Golpe, do espírito Ângelo Inácio, o terceiro volume da série A Política das Sombras. Seja bem-vindo. Bom, Ângelo, um prazer a gente poder conversar e fazer as perguntas, transmitir as perguntas que os leitores têm feito a respeito da série A Política das Sombras, na ocasião da gente fazer esse lançamento do livro O Golpe, o terceiro volume dessa série tão cheia de controvérsia. Uma das perguntas que destaca, nos chama a atenção, é do Fábio Barban, que escreve de São Paulo, capital, e ele faz uma relação que a série da Política das Sombras vem demonstrando uma polaridade nos leitores, ou vem ocasionando uma polaridade nos leitores, que ele acha, na opinião dele, que nenhuma outra série, como as trilogias do Reino das Sombras, Filhos da Luz, nenhuma delas provocou. Ele ainda, então, a partir disso, pergunta: esses temas citados, que são até mais graves do que a interferência dos dragões, a opinião dele, é uma consequência daquilo tudo que está relatado nos livros anteriores, por exemplo, lá na trilogia O Reino das Sombras? Na verdade, Leonardo, primeiramente dizer que me sinto muitíssimo honrado com a oportunidade, com o convite de conversar com vocês, que, aliás, está rareando cada vez mais estas oportunidades e nós sentimos saudades deste contato, muita saudade, porque temos aprendido muito com vocês, além da equipe que eu trouxe comigo, aquela equipe que não acredita que vocês existam, mas que vem aqui para conhecê-los também. Pois bem, a gente poderia dizer que todo o trabalho descrito nesta série atual começou, na verdade, com o livro Gestação da Terra. Se vocês buscarem nos capítulos do livro Gestação da Terra, que, a meu ver, como estudioso e como aprendiz, foi um dos melhores e mais profundos livros que já foram escritos pela mediunidade do Robson, tudo que eu escrevi pós-Gestação da Terra estão todos substancializados, que estão resumidos, e ali está o germe de tudo que veio após o livro. Naquela época, Zartu já trazia o projeto espiritual que seria desdobrado nos demais livros. Todos foram programados antecipadamente. O que ocorre com os livros da atual série é porque as pessoas se sentem muito incomodadas, se sentem muito, às vezes, mexidas internamente, mas, sobretudo, emocionalmente, quando a questão ocorre dentro da casa dela. Quando a questão é na casa do outro, isto não tem muito a ver. A pessoa, o ser humano, tende a pensar que na casa do outro nunca chegará. O problema que ocorre na família do outro não chegará à sua casa. O problema que comove o outro, nós apenas alimentamos uma ideia aproximada disso, mas acreditamos que nunca o câncer, nunca o HIV, nunca o ebola baterá às portas da minha casa. Enquanto na trilogia O Reino das Sombras, eu trouxe a público, junto com a equipe espiritual que nos assessora do lado de cá, com mais de 140 espíritos que escrevem junto comigo,
ou aliás, eles ditam, e eu sou o editor deles, nesse momento, as pessoas ficaram deslumbradas com a revelação das sombras externas. Porém, quando foi mexer na sombra interna, dentro da própria casa, dentro do próprio Brasil, isso comove as pessoas e elas sentem que a coisa está muito próxima delas. Se as questões que ocorrem... É como se fosse uma trilogia O Reino das Sombras aplicada a um determinado contexto. Mostrando que o problema não é do resto do mundo, que aqui também ocorrem as mesmas situações. E nem é só lá nas dimensões ínferas, né? Sim. Muito menos. Por exemplo, quando eu abordo no livro Senhores da Escuridão a respeito daquela política, as pessoas pensavam, e eu fiz essa pesquisa na egrégora dos espíritas brasileiros, eles pensavam, poxa vida, nós não sabíamos que isso acontecia nos bastidores da política, que os espíritos trabalhavam nos bastidores assim. Porém, quando passa anos depois, abordar os bastidores da política no Brasil, as pessoas se assustam. E aí nós temos que considerar também a dimensão espiritual desses grupos que se sentem movimentados internamente, incomodados internamente, uns a favor, outros contra, porque temos uma herança muito grande que tem que ser considerada, uma herança espiritual muito grande que há de ser considerada. Especialmente no Ocidente, essa herança judaico-cristã que ainda é muito forte dentro do espiritualismo, dentro do espiritismo principalmente. Isso ainda está muito vivo. E como isso ocorreu no passado, é lógico que isso vai polarizar as atenções, as opiniões, e nós compreendemos e achamos isso riquíssimo. Mas quando você diz a herança judaico-cristã, exatamente em que aspecto você acha que essa herança produz uma determinada forma de reagir ao conteúdo? Toda a filosofia hebraico-cristã, ela sempre provocou polaridade. Ok. Principalmente quando passa para o lado cristão, que é a interpretação hebraica na visão dos cristãos de todas as épocas. E aí começa a polarizar um contra o outro. Nós tivemos no Desde início... Paulo contra Pedro. Exatamente. No início da confecção, ou da edição, e eu vou falar na nossa linguagem como editores dos dois lados da vida, da edição da doutrina espírita, já havia polaridade. Allan Kardec enfrentou essa polaridade no movimento espírita francês de tal forma que desencarnou magoado com o próprio movimento fundado por ele, pelas reações do movimento fundado por ele próprio. Os próprios espíritos chegaram ao momento que definiram que teriam que transplantar o evangelho, essa mensagem para outras terras, porque foi tão polarizado e tão complicada a reação do espiritualismo na Europa que trouxeram para o Brasil. E a minha pergunta hoje é, daqui para onde irá? Se nós não equacionarmos essa situação. Então, é uma herança que ainda até hoje está sobrevivendo de maneira muito pujante dentro das pessoas, muito ativa, muito incomum até se formos pensar de como deveríamos estar dando uma resposta positiva aos apelos do alto ao longo dos séculos. Então, eu vejo essa polarização como algo muito bom no contexto da espiritualidade. Porque os espiritistas, de modo geral, tendem a pensar que tudo que causa polêmica deve ser evitado. Exato. A nossa visão é o contrário. Nosso objetivo é criar livres pensadores, é causar polêmica, uma tempestade cerebral, uma tempestade intelectual, uma tempestade espiritual para abalar as pessoas e saírem dessa situação de sono profundo que domina o movimento de espiritualidade, quando as pessoas pensam que tem que ficar com os braços cruzados, vibrando em suas casas, sem tomar partido nenhum. Ora, é o momento de tomarmos, não só nos definirmos, como nós tomarmos o partido a favor do bem, e não do bem que é interpretado pelos religiosos, mas do bem como princípio cósmico. E nós ainda não chegamos a isto, mas tem que ser sacudido tudo isto. Essa noção que eu brinco que não é paz na cera, né? Há um certo gosto. Eu não poderia usar essa palavra porque já não sou tão bem interpretado, imagine se utilizar esse vocabulário. Olha só, Ângelo,
A Anete, de São Paulo, capital também, e o Hélio de Almeida, de Juiz de Fora, fazem duas perguntas relacionadas e que estão bem ligadas ao final dessa sua exposição, dessa sua primeira resposta. A mudança no Brasil, em todos os aspectos, depende essencialmente da participação popular, da participação nas ruas, ou ela acontecerá independentemente dessas manifestações? E aí o Hélio complementa: por que o arcanjo Miguel, né, quer dizer, o Miguel, príncipe dos exércitos celestes, como o chama o Antigo Testamento, não autoriza os guardiões a agirem com mais energia no combate às entidades trevosas? Mais do que tem agido? Bom, eu diria que não só o futuro do Brasil, mas da humanidade, considerando a atual civilização terrena, porque para nós a verdadeira civilização é o mundo original e primitivo dos espíritos. Considerando toda a humanidade irá se transformar sim, mesmo que lentamente, independente da atual geração, que ainda está num processo de despertar espiritual. A geração atual, por mais que se ache engajada nas questões de espiritualidade, se juntarmos todo o conhecimento espiritual dado até agora, e não vamos falar de todos os séculos da humanidade, né? No último século, nós não temos nem 10% da revelação espiritual, nem 10%. Então, a humanidade... Só um instante para eu compreender melhor. Nós hoje não usufruímos ou não lidamos com nem sequer 10% de tudo que já foi trazido? Não foi trazido nem 10% não foi... da realidade. Okay. E esses menos de 10% assustam muita gente. É verdade. Uhum. Então a humanidade irá florescer, irá progredir, isto é certo. Mesmo que para esse progresso ocorrer, haja necessidade de uma intervenção externa. Isto está nos planos divinos, não nos compete, não temos... Aliás, não temos acesso a esse planejamento. Ora, a questão de se manifestar ou não está muito aliada a essa situação levantada pelo caríssimo ouvinte, leitor, internauta, a respeito da permissão de Miguel. A permissão existe. Nós, espíritos, não podemos fazer nada sem a resposta humana ao nosso investimento. Absolutamente nada. Nós podemos tentar de tudo, mas esbarramos sempre na vontade, naquilo que vocês chamam de livre-arbítrio, porque se vocês não derem respostas a esse apelo, temos que esperar essa geração desencarnar e investir em outra que dê a resposta. Mas o trabalho é feito intensamente, está sendo feito do lado de cá de uma maneira muito intensiva. Nós temos médiuns extraordinários, com capacidade psíquica extraordinária, que está trazendo para a humanidade várias coisas que estão sendo feitas nos bastidores da vida. É lógico que aqui, por questões éticas, não é para mim tranquilo falar o nome deste ou daquele médium, mas temos muitos médiuns. Me permito apenas o nome de um que possivelmente eu seria execrado depois de citá-lo, uma vez que já não está no plano físico, que é o extraordinário... Fica mais fácil citar, assim. Sim, uma vez que já está desencarnado, o extraordinário Valdo Vieira, que muita gente apedreja até hoje e que sempre deu suporte a mim próprio, como espírito, quando ele estava encarnado. Ele desdobrava e me auxiliava na escrita. O Valdo Vieira me auxiliou muito na execução da trilogia Os Filhos da Luz, e alguns livros do Reino das... Em desdobramento, antes dele, portanto. Exatamente. Eu me permito citar este nome apenas porque já desencarnou. Mas existe um grupo de médiuns extraordinários que estão trazendo essas revelações. Mas a resposta dos homens e dos espiritualistas é muito lenta. O que as pessoas acham que está movimentando, estou a favor dos guardiões, estou a favor da renovação planetária, isto... 98%, em termos estatísticos, isso foi medido pela nossa equipe, 98% é só discurso. É mais uma adesão emocional, uma sensação Exatamente. Positiva, mas emocional, com um substrato de ação... Agora, outra situação, isso estou falando da questão puramente espiritual. Nós dependemos dessa resposta humana. Mas eu fico me perguntando... que é a questão que eu abordo agora, do lado humano
do lado físico apenas, da política, como é o tema neste momento. Por acaso, os nossos amigos espíritas, espiritualistas, religiosos, acreditam que é uma pergunta, porque eu tenho esta dúvida. Será que eles acreditam que os políticos irão se mobilizar a ponto de promover uma mudança radical no comportamento e nas atitudes em relação às leis e à própria população apenas com as orações? Apenas com os passos a distâncias, com as vibrações? Porque a realidade atual do planeta Terra é que o político tem medo do povo. É a única força que eles têm medo. É quando o povo acorda e resolve cobrar aquilo que de direito eles têm. Mas a minha pergunta é, será que o povo ainda acredita que dentro de casa, orando, jejuando, louvando a Deus, os políticos vão movimentar-se a ponto de mudar? Eu fico perguntando também, me pergunto muito agora, a par do que vivenciamos recentemente, que está no livro novo, não vou citar os detalhes para não lhe atrapalhar a sua parte editorial. A situação, por exemplo, da Venezuela, a situação, como exemplo, que ocorre, vamos pegar uma única cidade, em Caracas. Nós estamos hoje com um único agente que teve que abrir mãos de toda a sua estrutura familiar e já está há 1 ano e meio servindo de agente na cidade de Caracas. Radicado lá. Quer dizer, ele saiu da Europa, não é? Sim, exatamente. Para ficar ele é um lá. Personagem do livro Golpe e a gente deduz claramente, ou percebe claramente quem é lá no livro. E a tal ponto que ele não passa para as pessoas, ele está passando necessidades já. Olha só. E nós já tentamos providenciar outros agentes que temporariamente possam ir e voltar para dar apoio, mas todos esses abandonaram quando nós procuramos. Nós temos pessoas do próprio colegiado de guardiões da humanidade, pessoas ativas, pessoas boas, honestas, com bons propósitos, mas que no momento de se expressar intensamente, recuam. E nós não podemos obrigar ninguém a nada. Temos que ter uma compreensão que não é o momento da pessoa. Quer dizer, no fundo, acho que o que você está dizendo, em outras palavras, como você disse antes, né, que a pasmaceira é um termo que você não poderia usar. Eu acho que se eu pudesse fazer uma interpretação ou resumir o que você está dizendo é que as pessoas tendem a esperar que os espíritos possam realizar tudo, mas e a parte que nos compete? Quer dizer, por que os espíritos, por que Miguel não age ainda com mais energia? Ora, mas então ele agiria completamente descolado da vontade dos encarnados? Isso é completamente contra tudo que nós entendemos do que seja a ação espiritual. Né? Também reflete uma situação que é de veras grave de se pensar. É que as pessoas esperam sempre uma atitude externa para resolver os problemas que elas criaram, desde o âmbito pessoal ao âmbito nacional, planetário. Então espera-se sempre que alguém de fora venha resolver a bagunça que nós fizemos dentro de casa. Porque estão habituados, na verdade, daquela época colonial, de ter sempre o escravo que faça tudo, que limpe a casa, que cuide dos afazeres domésticos, enquanto a pessoa usufrui apenas daquilo. Na atualidade, o empregado ou a empregada doméstica que limpe, porque a pessoa não quer pôr a mão na poeira e na desorganização que ela promoveu. E a nível espiritual, esperamos que Miguel e os guardiões ou um extraterrestre venha com a sua nave, resgate aqueles que se dizem bons, preguiçosos e que estão de braços cruzados e que para eles é muito mais fácil esperar essa intervenção externa, seja de qual âmbito for, do que elas próprias se conscientizarem e irem à luta e falar: eu vou consertar a casa que eu baguncei, que eu desorganizei. É muito interessante. De fato, há algumas pessoas aqui, que eu não vou ter ocasião de citar, porque pelo número de perguntas que recebemos, mas que mencionam a intervenção de extraterrestres. Um dos pontos, Ângelo, que você abordou na resposta, o Paulo Célio Damaso, de Suzano, no estado de São Paulo, pergunta, e talvez você possa citar algum outro exemplo. Me ocorre pelo menos o Ranieri, que é um personagem dos livros já, né? Mas ele faz uma questão bastante interessante.
Sou estudante da doutrina espírita, espiritativo, me considero uma pessoa de mente aberta. E a minha pergunta é, em quais outras publicações, além das de Robson Pinheiro, encontrarei fatos que corroborem que vocês apregoam? Acredito que se a espiritualidade resolvesse criar um plano de ação, não apostaria todas as fichas em uma só pessoa, no caso Robson Pinheiro. Essa é uma dúvida sincera e, se bem esclarecida, pode convencer a mim e muitos outros que desejam formar uma opinião sobre o trabalho nosso. Com todo respeito à pergunta, e peço perdão pela minha forma de expressar também, antecipadamente, nós não pretendemos convencer ninguém. Nós não queremos convencer ninguém. Não pretendemos, não queremos e não iremos movimentar nenhum recurso para isto. Absolutamente nenhum. O nosso trabalho independe disto. Nós estamos fazendo aquilo que acreditamos. A resposta humana venha por conta própria. Interessante. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer então explicar a minha referência que eu fiz ao Ranieri, que é claramente... Você tem mais liberdade do que eu para citar ele e inclusive os outros. Exato. Eu me refiro especificamente a ele porque agora no texto do livro Golpe, nós fazemos essa entrevista enquanto o livro está no prelo, mas, portanto, eu tenho o privilégio de já ter conhecido a fundo o texto antes de vocês. Há uma ponte bastante clara que se faz no primeiro capítulo entre as coisas que os livros de Robson Pinheiro trazem e o que Ranieri trouxe numa linguagem muito mais figurada, né, revestido de metáforas, de figuras de linguagem, o que à época, quer dizer, considerados esses anos todos, acho que dá para entender que fala-se da mesma coisa em níveis diferentes, de maneiras diferentes. Bom, baseado na sua fala, eu posso me estender mais, se você interessar. Claro, André. Eu já citei isto anteriormente e seria muito proveitoso para você ouvir os áudios que eu já gravei, podcast, porque eu já explico isso na confecção do livro Aruanda, como foi feito o livro Legião. Mas apenas respondendo, nós trabalhamos com uma equipe muito grande. O que as pessoas, em geral, pensam é que Ângelo Inácio é o autor daquilo que está ali. Sem dúvida. E exatamente o contrário. O meu papel é o que você faz comigo, eu faço com os demais espíritos, né? Nós temos espíritos que escreveram ficção científica achando que era ficção e estavam descrevendo a realidade espiritual, como o caso de Júlio Verne, de Fortes e mais outros. Nós tivemos espíritos, Leonardo, que... Da série do P.R. Rodin, né? Espíritos que escreveram filmes de terror, contos de terror, achando que era conto de terror, eles estavam desdobrados, desdobrados e vendo as coisas do umbral e me pediram para reescrever aquilo sob a visão espiritual, porque eles se sentem muito mal de não terem captado o que está por detrás daquilo. Você vai ver isso no Legião, nos Senhores da Escuridão, e eu estou fazendo digamos assim, uma edição do pensamento desses espíritos. São 148 espíritos, sendo que dentre eles atualmente, temos 16 encarnados que, desdobrados, trabalham conosco. Então, nós temos muita referência no plano físico, mas talvez fosse muito mais confortável para os companheiros encarnados se nós dessemos nomes de um por um. Eu acho que o conforto atrapalha o progresso. Então, vamos sair da zona de conforto e começarmos a procurar na literatura, e vocês vão encontrar nos meus livros isto, porque determinadas frases completas não são minhas, são de outros autores. E só por isso aí você vai saber quem está me ajudando do lado de cá. Quem teve acesso a esse conhecimento no passado, mas não conseguiu interpretar plenamente com o sentido espiritual da coisa. E as pessoas ficam assim, mas o Ângelo copiou esta pessoa. Não. Essa pessoa trabalha, ela escreveu, ela trabalha aqui e eu estou editando o pensamento dela. Há uma diferença muito grande. Eu não estou, em momento nenhum, dizendo que eu sou o autor daquelas palavras. Deixa eu explicar um pouco o porquê do primeiro capítulo que você escreve nesse livro Golpe, né? Que num determinado momento eu achei ele até um pouco descolado do resto da trama, da narrativa, e eu fiz referência a um dos personagens desse capítulo, que é esse Lower, que é um desses escritores a que você também fez referência agora, né? Bom, o Paulo Borges, de São Paulo, capital, também pergunta o seguinte, Ângelo, vou te colocar em uma saia justa, porque é uma pergunta mais voltada para os guardiões,
Mas eu acredito que você pode, como porta-voz deles, responder. No livro A Quadrilha, o Jamar diz o seguinte, abre aspas, não obstante, a peneira passa e há uma seleção mais ou menos duradoura em curso, a fim de que permaneça apenas quem realmente se mostrar comprometido e apto a servir. As aspas são dele, eu não conferi a citação, e ele também não cita a página, nem qual é o livro ele cita, né, A Quadrilha. Mas a pergunta é, o que se espera da postura e da conduta de um aspirante a agente encarnado dos Guardiões? Bom, eu acredito que esta pergunta está fartamente exposta no curso de nivelamento do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Eu convidaria, porque eu tenho a minha face humana e entendo as necessidades do trabalho de vocês, eu convidaria esta pessoa para se fazer o nivelamento do Colegiado de Guardiões, porque tem 2 estudos que respondem plenamente o que os guardiões esperam de um agente que esteja engajado no trabalho deles. Fica muito mais fácil a pessoa ver o curso, participar e ver a nossa resposta, porque através do médium a gente fala de maneira mais ampla, até por 1 hora, o que eu responderia apenas em 1 minuto aqui. O nivelamento, que é uma espécie de um convite alongado, né? Um convite detalhado a respeito da proposta dos Guardiões, e que a pessoa pode, a partir dali, filiar-se ou não. Né? Sim, essas respostas são plenamente respondidas lá. Interessante. Bom, o Fábio Amaral, de Niterói, no Rio de Janeiro, escreve também uma das perguntas, das tantas interessantes que a gente recebeu, mas que a gente selecionou. Vemos muitos comentários nas redes sociais de que o espiritismo não compactua com assuntos políticos, não toma posições nessa ou naquela questão, e muitos assumem que prontamente que o médium está obsidiado porque se não emite opiniões iguais às dos espíritos que escrevem através dele. Enfim, qual é a sua opinião sobre o comportamento, ou nesse caso, portanto, essa interface entre política e religião, que é, de fato, um campo de controvérsia grande? Pois é, Leonardo, essa é uma situação muitíssimo delicada, porque os nossos amigos espíritas, eu não sou um espírito espírita, é bom deixar muito claro. Não tive a formação espírita quando encarnado, por isso eu separo dos amigos espíritas, que são aqueles que acham que representa um pensamento de Kardec. Eu aconselharia a essas pessoas a irem diretamente à fonte, que é Kardec, e não dar opiniões sem ter embasamento adequado. Uma vez nos reportando à fonte, até mesmo anterior a Kardec, que a fonte maior seria o Evangelho de Jesus, não o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho escrito pelos apóstolos, eu estou falando na dimensão humana que vocês têm acesso, porque claro, temos aqui os registros acásicos, que não vem ao caso citar. Jesus se envolveu com a política. Ele falava diretamente com os políticos. Ora, não eram políticos doutores da lei, os escribas e fariseus, que eram grupos políticos que existiam na época, e Jesus se envolvia diretamente com eles. O próprio Cristo foi o representante da política divina. Ao subir a montanha e proferir o sermão da montanha, ele estava trazendo as bases políticas do seu reino, que era uma proposta social de renovação social para a humanidade, porém embasada num pensamento real. Quando Isaías, o profeta, falou a respeito do Cristo, séculos antes dele, falou que ele seria o renovo de uma terra seca, que ele vinha para falar aos aflitos de coração, aquilo que na atualidade se chama de deprimidos, de emocionalmente desequilibrados, que ele viria para falar aos pobres, mas não fala dos pobres no sentido físico, aqueles que estavam famintos de conhecimento, e que ele vinha trazer uma proposta diferente para a terra, como ele realmente fez. O grande problema é que interpretaram mal e transformaram a proposta política do Cristo numa proposta religiosa, o que não é de todo errôneo, mas de certa forma abriu um pouco, saíram do caminho traçado pelo Cristo. Na atualidade, então, a minha pergunta é, se os que se dizem cristãos, os que se dizem espíritas, não se envolverem com o mundo, com o que está ocorrendo no mundo, será que eles esperam que
o mundo se modifique sem a ação dos bons, ou dos que pelo menos pretendem ser bons. Jesus falou que vós sois o sal da terra. Ele não falou que você seria o açúcar da terra, para deixar tudo palatável. Não, você vai entrar e vai salgar, vai incomodar, vai entrar na massa e modificar. O que é isso senão política? Há uma diferença entre política e politicalha. E aí nós temos que saber a diferença. Política você vai envolver, é um meio para você atingir determinado fim. Qual é o meio político que nós utilizamos? Os princípios superiores do Evangelho, da política divina, da ética, sobretudo da ética. Trabalhando com isso, estamos fazendo política. Ao trabalhar o Evangelho no lar, estamos fazendo política com os nossos filhos, com a nossa família, introduzindo uma ética, um princípio de um reino superior, para que eles possam ter contato com isso e definir por si próprios. Como a humanidade vai modificar, vai mudar o roteiro, se nós não nos envolvermos na massa? Vós sois o levedo que vai dar consistência e fazer a massa crescer. Se afastarmos, não existe uma forma da espiritualidade trabalhar. Então eu acredito que essa postura espiritualista atual, lógico que de alguns, graças a Deus, de não envolver com política, para mim isso denota um profundo sistema de obsessão complexa que está havendo no meio espiritualista. É mão das trevas para o mundo não modificar. As trevas estão usando aqueles que se acham santos demais para evitar que esses envolvam no mundo com uma filosofia pretendidamente santificacionista e salvacionista também, achando que alguém de fora vai resolver sem ele se movimentar nada. Sobretudo, isto é um processo de obsessão gravíssima que essas pessoas estão enfrentando, porque sem o envolvimento não haverá progresso, não haverá mudança social, não haverá melhora para a humanidade. E as trevas, sabendo disso, penetram nessas crenças pré-estabelecidas, porque isso no fundo é um profundo sentimento de culpa pelo que essas pessoas já fizeram no passado. Que por sua vez é a matéria-prima para que essa obsessão se instaure. Sim, está. Né? Exatamente isso. Então, para mim, esse sentido de não se envolver com política é a mão das trevas para impedir que o mundo se modifique. Como o mundo vai mudar sem que nós coloquemos a mão à massa para moldá-la? Ainda lembrando de Kardec, Ângelo, sua fala me fez lembrar que Platão, Aristóteles e outros que falaram sobre política da tradição grega, dessa política o mais ampla possível, estão diretamente ligados à fala do Espírito Verdade. Exatamente. É que parece que hoje falar de política necessariamente é falar de política partidária. É um barateamento do conceito de política original também que a gente vê, que é impressionante, né? Porque parece que o tempo todo você está falando de uma disputa entre times de futebol, né? Quando o que nós estamos envolvidos, os livros todos procuram mostrar isso, é muito maior e mais profundo. E né? temos que pensar uma coisa, Leonardo, porque as pessoas, pela simples menção do nome de um livro, já interpreta que isso é a politicalha que se faz nos bastidores da vida social. Não, o que aconteceu, Ângelo, aos montes de reações, foi até muito engraçado. É claro que a sua ideia foi fazer essa provocação. Ao escrever o partido e a quadrilha. Agora vem o golpe e as pessoas pensam, não estou entendendo, porque antes era condenando o partido e a quadrilha, agora falando em golpe. As pessoas já leram o livro pelo título. Interpretando tudo. Quando surgiu a marca da besta, tanto de pessoas do movimento espírita que, não conhecendo nenhum Apocalipse, não queriam ler, porque era algo complicado, e não se deram ao trabalho de ver que a política que nós estamos nos referindo, isso deixa muito claro, transmitindo a palavra dos guardiões, que a política que se desenvolve nessa guerra espiritual, nos bastidores da vida, e que reflete no plano físico. Não tem como ignorar que existem forças antagônicas em disputa do lado de cada vida. E sempre ocorreu desde que começou a civilização planetária. Isso vai ocorrer ainda por alguns séculos. Não tem como ignorar isto. Você não tomar partido já é dar vitória ao inimigo. Não conhecer as armas do inimigo já é sentir-se derrotado. E a falta de percepção, talvez, Ângelo, que seus livros vêm trazer, especialmente essa série, A Política das Sombras, mas de todo, não só essa série, como falta
detectar ou notar a audácia dessa gente, pois eles tentaram o próprio Jesus, pois aquela história dos 40 dias no deserto, o que é aquilo, senão a audácia dos dragões em seduzirem o próprio governador solar, que eles acreditam tanto na mensagem das sombras, então quer dizer, se eles não se refreiam nem sequer diante do próprio governador solar, imagina... Diante do ser humano. É uma inocência, uma ingenuidade que realmente é impressionante. Leonardo, só para você perceber que não estou dando respostas, estou suscitando mais dúvidas nas pessoas, como eu faço nos próprios livros. Sim, eu estou ousando fazer uns comentários aqui, justamente pensando nisso, mas